Talvez você esteja com pouco dinheiro e pense, eu não tenho como começar a fazer investimentos. Mas você está enganado, porque existem no mercado financeiro opções para todos os tipos de bolsos. E se você quer chegar ao ponto então de não se preocupar com dinheiro, um veículo importante para você usar são justamente os investimentos. E olha, nesse vídeo eu vou falar para você 4 opções de investimentos que são soluções fáceis de você usar e que você pode começar com pouco dinheiro. Olá, se você é novo nesse canal, o meu nome é Eduardo. Nesse canal eu trago informações para ajudar você a investir nas bolsas americanas. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal e também acione o sininho para receber os novos conteúdos. Olha só para deixar claro, nenhum dos investimentos que eu vou estar indicando ou falando nesse vídeo, tá? São necessariamente recomendações para você colocar seu dinheiro. Mas eu estou trazendo aqui ideias para te ajudar a pensar em soluções para seus investimentos. Então, faça suas próprias pesquisas e invista com consciência. Olha só, talvez você esteja com um dinheiro guardado em um banco, por exemplo, e não está te rendendo absolutamente nada, ou pelo menos quase nada, tá? E você não sabe o que fazer para multiplicar, além de somente trabalhar na tua profissão. Essa é a parte básica, afinal de contas é onde você ganha teu dinheiro. Aí que está, a ideia de investir tem por objetivo não é tirar você do teu trabalho e te fazer investidor profissional nas bolsas de valores, por exemplo, mas de modo simples, usar seu dinheiro para financiar o crescimento de empresas por intermédio da compra e venda de ações. O que é totalmente diferente. Você não vira um sócio dessa empresa propriamente dito. Você vai estar usando o instrumento de ações para justamente poder capitalizar o teu dinheiro ao longo do período que essa empresa vai se valorizando. Por isso que se diz então que você deixa somente de correr sozinho atrás do teu dinheiro e vai colocando o teu dinheiro então para correr junto com você, fazendo cada vez mais dinheiro. Afinal de contas, você vai trabalhando no que deseja e ganhando por isso e fazendo dinheiro. É o processo natural da tua profissão, naquilo que você se dedica. E faz parte da vida da maioria das pessoas justamente não está vinculado diretamente ao mercado financeiro, por exemplo. Mas, do outro lado, as empresas onde você então decide investir o teu dinheiro, o dinheiro que você tinha economizado trabalhando na tua profissão, elas vão se valorizando e com isso então as ações vão se tornando mais atrativas para outros investidores. E quando você vê, as suas ações que você tinha pago X, por exemplo, elas se multiplicaram para 2x, 3x e assim por diante. Claro que tudo isso dentro de um mínimo de estudo e conhecimento, isso é necessário, porque o dinheiro, eu coloco geralmente assim, o dinheiro ele é burro, é isso mesmo. Talvez você diga, como assim ele é burro? Olha só, olhe por essa perspectiva. Você com dinheiro, sem dar um destino a seguir para ele, eu quero dizer, não coloca ele em um investimento, seja ele qual for, tá? O que geralmente acontece com o teu dinheiro? Pense um segundo. Você gasta o teu dinheiro. É aquele ditado, dinheiro na mão é vendaval. Sempre vai valer esse ditado. Então eu digo que o dinheiro é burro, porque se você não colocar ele para trabalhar em algum investimento, é natural que ele vai se perder, ele vai embora, ele acaba. E você, se eu te perguntar onde foi que aquele dinheiro que você tinha de repente guardado por um bom tempo, você colocou, você vai olhar e talvez você dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Eu nem sei onde está aquele dinheiro. Eu sei, já aconteceu várias vezes, não só com você. Eu também já fiz isso, eu já cometi esse erro, já passei por esse problema. E falar com pessoas que me contam histórias sobre a sua vida financeira, sempre estão me falando sobre situações como essa, que de repente não sabiam como investir e elas me falam justamente, eu coloquei o dinheiro, mas quando eu vi eu fui gastando e sinceramente eu nem sei no que eu coloquei o dinheiro. Então, por isso que eu estou dizendo, o dinheiro ele é burro. Ele é burro porque ele não se multiplica sozinho. Ele precisa de alguém para manusear ele e fazer então ele trabalhar. E esse alguém é você, porque foi você que suou para ganhar esse dinheiro. Então agora eu vou te falar as 4 opções de investimentos que você pode impedir isso, que essa burrice do dinheiro aconteça. Porque pelo menos você vai então saber onde direcionar ele para ele se multiplicar. E a ideia aqui é que ele esteja então não emburrecendo e se perdendo no caminho, mas trabalhando para você e se multiplicando, ajudando você a alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Então vamos para a primeira dica use um robô. E você vai dizer assim, como assim? Do que você está falando? Que robô é esse? Então, você já ouviu falar em robôs investidores?
Olha, se você ainda nunca ouviu, eles existem sim e eles podem trabalhar para você, mas eles não trabalham sozinhos, é claro, né? São plataformas de investimento onde você se cadastra e durante o processo de cadastro eles vão fazendo uma pesquisa com você e eles vão avaliando qual o nível de risco que você está disposto a assumir. É basicamente isso. Por isso que é um robô. Que não é alguém que está te perguntando diretamente. Você vai estar colocando seus dados e colocando e traçando um perfil. Ele vai traçando um perfil com as informações que você vai dando para ele. Então, ao final, ele sugere para você uma forma de alocar, ou seja, de colocar então o teu dinheiro, ou seja, investir teu dinheiro num ponto A, B, C ou D. Cada um deles tem uma característica e tem uma forma de direcionar você. Você vai escolher, na verdade, no final, se você concorda com a indicação. Claro, é óbvio isso, né? Mas aqui eu não estou falando que vão dizer exatamente para você comprar essa ou aquela ação. Não é assim que funciona. Em geral, o que essas plataformas de investimentos elas têm é um grupo de ações que já investem, como um fundo de investimentos, por exemplo, e onde possuem uma carteira de ações gerenciadas por pessoas, claro, que parametrizaram no sistema a forma que esse sistema de investimento ele ia entender como você, que é o investidor, realmente age diante dos seus investimentos. Ele vai perceber se você de repente é mais conservador, se você é mais arrojado. Ele traça esse perfil e ele tem carteiras diferentes para diferentes tipos de perfil de investidor. Essa é a base. Então, olha só, eles criam esses parâmetros em suas bases de investimentos, onde através da diversificação investem então em ações, bonds, ETFs, países emergentes, empresas de diferentes setores, tamanhos também e segmentos, claro, né? Isso tudo gera carteiras de investimento que visam a proteção diante, claro, sempre, de quedas bruscas do mercado financeiro e permite a quem não quer se preocupar, por exemplo, em escolher ações, uma forma fácil, ágil e segura de investir sem ter grandes conhecimentos sobre o assunto de investimentos. Então, exemplos de empresas que oferecem esse tipo de serviço, eu posso citar, por exemplo, Acorns, Betterment, SoFi, Wealthfront, tem várias. Você pode procurar lá robôs de investimentos e vai encontrar várias. Essas são talvez as mais conhecidas, tá? A maioria deles não é necessário sequer um depósito inicial para abrir a conta. E você pode programar para que sejam debitados na sua conta corrente valores como investimentos automáticos e, claro, periódicos. O que pode ser bem interessante para aqueles que gastam mais rápido do que ganham. Você se enquadra nisso? Porque olha só, desta forma eles vão criar como se você tivesse uma obrigação com você mesmo. E você tem, tá? Você tem um compromisso com o teu futuro. Então, talvez seja interessante, porque investindo dessa forma compulsória ou obrigatória, né, você sempre vai estar guardando. Quando você vê, você aprendeu, você desenvolveu o costume de investir para você mesmo, para o teu futuro. Então você está se pagando dessa maneira. Mas eu garanto, claro, que com o tempo então e com essa acumulação que você vai ver, você vai pegar gosto e você não vai mais parar de investir. Claro que você não deve colocar seu dinheiro nesses gestores robóticos e voltar depois de 10 anos para ver o que aconteceu. Afinal de contas, é seu dinheiro que está em jogo. É claro que o robô de investimentos vai fazer o trabalho duro por você. Ele vai otimizar os seus ganhos e vai gerenciar as perdas também. Mas nunca coloque de lado a sua responsabilidade de acompanhar o que está acontecendo. Então é bom sempre estar vendo como está se comportando o movimento do mercado em relação à sua carteira de investimentos, porque talvez você queira mudar a forma de investir, saindo de uma forma conservadora para uma forma talvez mais moderada ou até mesmo, de repente, arrojada. Você analisa e vê ali se você está melhor adaptado para isso. Então, lembrando que todos os sistemas de robôs estão da mesma forma sujeitos às oscilações de mercado, até porque estão investindo em ações e ações têm volatilidade, então não se elimina de forma alguma esse perfil de investimento, tá? Além de que cobram também taxas desde dos valores. Por exemplo, eles podem ser valores fixos, alguns cobram, outros cobram percentuais sobre o valor que você investe e é assim que eles fazem dinheiro. Então entenda que eles trabalham para você e te cobram um percentual por isso. É simples assim. Agora, olha, o ponto 2. Invista em criptos. É criptomoeda, mas ela é muito volátil, eu não quero perder meu dinheiro. Calma, as criptos sempre são objeto de muita discussão no meio de investidores. Tem aqueles que amam, tem aqueles que odeiam,
mas eu pessoalmente eu não vejo os extremos que eles são muito bons para nada. E até porque nesse caso, né, se há 20 anos a gente falasse em investir usando, por exemplo, os nossos celulares, a maioria do mercado acharia uma loucura pela falta de segurança. Mas aqui a gente tem que dizer que aquele momento, há 20 anos atrás, realmente era inseguro, porque sistemas não tinham sido desenvolvidos para isso ainda. Então, é importante observar que não havia um suporte adequado para essa ideia e para essa prática. Agora, olhando hoje, você vê alguma possibilidade de investir sem levar em conta computadores portáteis ou celulares? Claro que não. Cada vez mais eu vejo pessoas usando, inclusive, somente plataformas online em seus smartphones para isso. Então, vivemos na era da informação e da tecnologia e pensarmos em que criptomoeda, por exemplo, são uma fantasia ou esquema para tirar nosso dinheiro é uma forma de bloquear um grande catalisador financeiro em nossos portfólios de investimento. É óbvio que não estou sugerindo que você escolha qualquer cripto por aí e se jogue a comprar. Mas eu quero dizer que, como acontece com as ações, é possível se investir baseado em análises técnicas que trazem razoável segurança em cada uma das operações. Mas se você ainda não está pronto para investir nas criptos tradicionais, você sabia que existem moedas digitais que trazem mais segurança, estabilidade e liquidez? Já ouviu falar nisso? Nunca? Pois é. Existe e elas são as conhecidas stablecoins. Elas são criptoativos também, da mesma forma que Bitcoin, Ethereum ou Cardano, mas ao invés de seguir o mercado investidor no sentido de obedecerem às regras de valorização pela compra, pela venda e toda a volatilidade que vem atrelada a isso, o próprio nome delas já revela que elas são stablecoin, ou seja, moedas estáveis. Isso porque elas estão atreladas a outro ativo, por exemplo, o dólar, poderia ser o ouro, por exemplo, tem várias formas. Mas o que eu quero dizer aqui vai ser o dólar, por exemplo, dando como exemplo, tá? Isso quer dizer que o valor delas se relacionam a esse ativo especificamente. Que no caso do dólar, é se dizer então que a moeda X, por exemplo, que está vinculada ao valor do dólar, vai seguir o valor de 1 para 1, ou seja, uma moeda X vai valer o mesmo que $1. Diminuindo assim, claro, o fator de imprevisibilidade dos teus investimentos, porque elas contam com menores flutuações de câmbio. E daí você pode estar pensando, mas e que vantagem eu tenho em comprar uma stablecoin e ficar nessa de 1 para 1, sem valorização? Bom, aqui que está o pulo do gato dessas moedas. Imagine você com reais comprando X valor em uma stablecoin. Você, nesse momento, pode, olha só os pontos. 1. Esperar valorizar o ativo que essa moeda está vinculada, por exemplo, o dólar, e vender com o ganho dessa valorização entre a tua compra e a tua venda. É quase uma ação também. 2. Não tem risco no caso do dólar, de comprar, por exemplo, o papel dólar e estar sujeito, infelizmente, a roubo do teu dinheiro. De repente você tem esse costume, eu conheço pessoas que têm. Elas correm o risco, de repente, de ser roubado. No caso dessas stablecoins, já não é tão fácil assim. Você pode, por exemplo, viajar para onde você quiser no planeta e levar os seus tokens de compra literalmente no que a gente chama de carteira fria ou carteira digital e usar o dinheiro onde e como você quiser. Sabia disso? É simples assim mesmo. Ó, quarto ponto aqui, ó. Assim como as criptos tradicionais, ela não está vinculada a um sistema financeiro de um governo específico. Assim, ela não pode ser manipulada. E também você pode ganhar juros por ter essas stablecoins. É isso mesmo. À medida que você deixa essas moedas nas plataformas onde você comprou, por exemplo, e eles remuneram você pagando juros. Você sabia disso? Boa dica, não é? Nesse último caso, na prática, é que muitas corretoras que vendem criptos remuneram seus clientes por deixarem elas armazenadas nas suas bases. Eles garantem o pagamento de juros que podem chegar até 12% ao ano e ainda asseguram a seus clientes que irão disponibilizar essas stablecoins conforme o cliente determinar, em prazos que variam, por exemplo, de dias, meses ou até ano investido. E eu estou falando de corretoras, por exemplo, como Coinbase, Crypto.com, Gemini, BlockFi e tem um monte de outras também. O que com certeza é muito mais que a sua conta de investimentos em bancos, por exemplo, tradicionais,
que eles oferecem o quê? 0,5% ao ano. Isso é uma miséria, isso não serve para nada, na verdade. E olha só, é como exemplos desse tipo de moedas digitais, você pode procurar, por exemplo, a True USD, a USD Coin, a Tether, a Gemini e também, da mesma maneira, tem várias outras. Olha só, mas da mesma forma que todos os investimentos, existem seus riscos sim. E aqui é importante você ponderar que o mundo investe nessas moedas e elas gerenciam um volume gigantesco de investimentos. Só para você ter uma ideia, a moeda Tether já está em patamares de mais de 64 bilhões de dólares de valor de mercado. Então, imagina que todo esse dinheiro não está parado na conta dos gestores dessa moeda, mas em geral eles mantêm apenas 10% para saque imediato. O resto está em circulação, porque é justamente assim que eles ganham dinheiro, não é? Agora, mas pensa numa coisa, imagina se houvesse uma corrida por algum motivo e todos os donos de Tether resolvessem sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo. Isso ia gerar um colapso no sistema da empresa e teria que haver uma capitalização rápida para honrar esses compromissos, o que faria com que, neste caso, a moeda então deixasse de ser atrativa e por conta disso viesse a oscilar o seu preço. É isso mesmo. Desprendendo então ela do vínculo que ela tinha com o ativo que ela estava indexada, por exemplo, nesse caso, o dólar. Isso vale para qualquer stablecoin. E quando a gente fala então de investir, sempre estamos expostos de alguma forma a riscos e a possibilidade, claro, por isso, de ganhos também. A única certeza que temos é que se não investimos, você não tem risco de perda. Isso porque você vai ter certeza de perda. É isso mesmo, porque a inflação já está gerando perda. Todos os dias ela segue comendo o seu dinheiro no aumento dos preços de tudo que você está consumindo. Mas você não percebe, porque em geral ela não faz barulho para tirar o seu poder de compra. Ela vai devagar, fazendo o trabalho de te deixar cada dia mais pobre. Isso é muito importante você pôr na balança na hora de deixar o teu dinheiro parado. Mas agora, como eu estou te ajudando a melhorar seus conhecimentos sobre investimentos, aproveita e se inscreve também no canal e dá um like também. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conhece que pode aproveitar esse valor que eu estou dando nesse vídeo e muitos outros que também tem nesse canal. Isso não vai te custar nada, mas me ajuda muito a crescer e também a divulgar mais conteúdo sobre investimento. Agora, vamos para o terceiro ponto. Invista em frações de ações. Eu sei. No Brasil, não é muito comum você poder comprar frações. Na verdade, não é. Porque você compra lotes de ações. Já nos Estados Unidos, você pode comprar, sim, frações de ações. Tem pessoas que não investem justamente porque esperam juntar muito para investir em ações, que às vezes já estão em valores até muito altos. E pior, não conseguem fazer porque a ação só está subindo. Quer ver um caso? A Amazon, por exemplo. Agora em julho, ela chegou a bater mais de 3.700 dólares. Umazinha só uma ação. Mas você sabia que você pode investir de modo fracionado? Pode, isso mesmo. Várias corretoras permitem que você vá comprando as ações à medida que tem dinheiro para isso. E aqui eu não estou falando o valor total de uma ação, mas às vezes um pequeno percentual. Veja o exemplo que eu falei da Amazon. Se você de repente quer investir, mas só tem 100 dólares por mês, não tem problema. Na hora de fazer a compra, simplesmente precisa ir na área de compra de ações e ao invés de digitar o número de ações que você quer comprar, você coloca o valor que você quer investir. Por exemplo, nesse caso, 100 dólares. E em questão de segundos, você já possui não uma ação, mas uma fração dessa ação. Entendeu? Que vai, claro, se valorizar igual se fosse uma ação comprada pelo seu valor total, porque a valorização sobre o valor que você comprou se dá de uma forma percentual. Então é uma excelente forma de construir patrimônio começando com muito pouco. O ponto aqui é somente você escolher a corretora que permita que isso seja feito. Mas o que é fácil também de resolver é só ir até o site do broker ou da corretora e verificar a informação antes de se cadastrar nela. Alguns permitem isso, por exemplo, os que eu conheço são Robinhood, Webull, Fidelity, SoFi. Tem outros também que você consegue entrar na internet aí e encontrar, tá bom? Quarto ponto, invista em ETFs.
Isto! Essa forma é de longe uma forma fácil, segura e econômica para se começar a investir. Isso porque esse tipo de produto de investimento é extremamente diversificado. É possível se investir em empresas de todos os setores da economia americana, tendo por base os ETFs. Não somente isso, existem ETFs vinculados a índices, bonds, títulos e uma gama gigantesca de possibilidades de ativos que são de pequenas, médias e grandes empresas, além de países emergentes e grandes economias também. Então, para exemplificar, é como quando você compra um ETF que está baseado, por exemplo, no SP500. Só aqui, com uma ação, você já está participando de movimentações acionárias de mais de 500 empresas. E estas são as 500 maiores ações de empresas americanas, 500 maiores empresas americanas. Para te dar uma ideia, existem ETFs de matérias-primas, ouro, empresas de tecnologia, inteligência artificial e até de criptomoedas. E muito mais ainda. O que você deve considerar aqui é que a estabilidade que um ETF traz é justamente pela quantidade de ações que existem dentro da carteira de investimentos dele. O que faz com que ele, se uma empresa não esteja ainda indo muito bem, as outras compensam então essa movimentação. Claro que também, se uma empresa estiver indo muito bem, o seu crescimento irá ser diluído entre todas as outras. Mas é justamente pela redução do risco de queda e perdas que se opta por investir nessa forma de ativo, ou seja, não é para ter grande volatilidade. E a sua compra também é feita diretamente na sua corretora. E para escolher um ETF, deixa eu te mostrar um site que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, já estou aqui no site etf.com, esse aqui que eu queria te mostrar, porque tem várias informações nesse site, você consegue levantar informações de dados estatísticos, de qualidade desses ETFs, o que cada um compõe, notícias sobre ETF, você pode ver aqui tudo que te interessa sobre ETF, muito mais que você nem sabe ainda, você consegue encontrar nesse site. E um ponto importante, olha aqui nesta parte, a quantidade de opções que você tem. Bitcoin, títulos públicos, países, commodities, você tem, enfim, muita coisa aqui para você encontrar que vai te atender no que se refere a ETF. Agora, vamos pensar, por exemplo, que você queira encontrar um ETF de dividendos. Você, por exemplo, viria aqui, clica nessa área, ele vai puxar para você várias estatísticas, ETFs que compõem e trazem o pagamento de dividendos. Olha só aqui que interessante. ETFs, performance, ele vai trazer para você a forma, por exemplo, de como ele está sendo valorizado. Olha aqui, vamos entrar nesse aqui para EUDV, por exemplo, e nesta área que nós estamos entrando agora, traz detalhes do que esse ETF é, com que ele trabalha, os custos que envolve a compra de desse ETF especificamente, o valor dele de mercado. Você vai encontrar aqui descendo, rolando para baixo da tua tela, inclusive qual foi a valorização dele no último ano, nos últimos 5 anos. Você consegue ver a diversificação dele em termos de países e principalmente também aqui setores e claro, quais as empresas que compõem esse ETF. Isso aqui é só um exemplo, óbvio. Verifique você, faça as suas pesquisas e invista. Agora você já tem bastante informação sobre como começar a investir mesmo com pouco dinheiro. Mas se quer saber mais sobre o assunto, aproveita e baixa o meu e-book Investindo nas Bolsas de Valores Americanas. Você encontra o link aqui na descrição desse vídeo. E baixando ele ainda você vai ter a possibilidade de entrar no meu grupo silenciado e exclusivo do Telegram, onde somente eu posto diariamente notícias, comentários sobre ações, dicas e informações que vão te ajudar na hora de investir. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!